Aloysio Azevedo. João Romão trabalhou desde sempre, desde moleque, que tinha 13 anos, até os 25, numa venda, secos e molhados, tal, de lá, de um português, lá nos confins do Botafogo, ali no Muquifim, perto da Pedreira, né? Uma região mais pobrinha, assim. E ele trabalhou direitinho, ele era muito trabalhador, não era muito honesto, mas era muito trabalhador. E quando meu velho morreu, ele não tinha ninguém. Deixou a venda com tudo dentro, mais 1.500 contos de réis, tudo pro João Romão. E o João Romão, então, aí que ele resolveu que ele tinha que enriquecer. Então ele falava, vou enricar. Ah, vou mesmo. Aí ele começou a trabalhar com mais afinco ainda, dormir, ele nem arrumou lugar, cantinho para ele dormir, nada. Ele dormia na própria venda, em cima do balcão, com um saco de estopa. Ele encheu de palha, ficava de travesseiro e assim ele ia. Para ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha Natal, não tinha feriado, não tinha nada. Trabalhava como um louco. E ele reparou que ali perto deles, ali tinha uma venda que tinha uma crioula, né, uma escrava, chamada Bertoleza, que era amaziada lá com um outro português. Que também era uma mulher que trabalhava afinco mesmo, sabe? Trabalhava muito. E ajeitadinha, assim, ela tinha uns 30 anos, mas ela era bem bonitona e tal. E ele sempre ficava assim de olho nela. Mas ela era ligada lá com um português, e esse português carregava carroça para cima e para baixo, carregava coisa, né? Empurrando uma carroça. Até que um dia ele morreu. Aí ele foi lá, das condolências para Bertoleza, tal, dar uma sondada, e acabou descobrindo, né, que ela era escrava e ela pagava um, eles chamam de jornal, né? Ela pagava pro dono dela, que morava em Minas, por mês, 20 contos de réis, e porque era o que ela tinha que pagar para poder ter uma vida do jeito que ela tinha. E ela era muito, muito, muito trabalhadora. Ela ajudava a casa, ela fazia tudo, arrumava tudo. Aí à noite ela punha um fogãozinho para fora, fritava fígado, isca de peixe. Ela, né? E o João Romão, então, foi ficando ali, por ali, tal, não sei o que, foi ganhando a confiança dela. Aí chegou uma hora que ela falou para ele, né, que ela já tinha quase que todo o dinheiro da alforria dela, porque ela guardava bem, ela trabalhava bem, guardava o dinheiro para poder comprar a liberdade. Mas que ela estava com medo de ser roubada, ainda mais agora, que ela estava sozinha, tal, se ele não guardaria o dinheiro dela. Eu vou, claro, guardo sim, pode deixar comigo, eu guardo. Aí ele fez uma cadernetinha e ele anotava tudo, de entrada, de saída. Ele falou, sempre que você precisar de algum dinheiro, você vem aqui que eu te dou, tal. Então ele funcionava meio como banco, né, pra ela. E ele fez tudo direitinho, porque ele precisava muito da confiança dela também, né? Ele queria ganhar a confiança dela, como realmente ganhou. Chegou uma hora que ela não decidia mais nada sem perguntar para ele. E assim eles foram indo, e de repente já estavam amigados. Estavam morando junto, estavam fazendo tudo junto. Aí ele pegou e construiu um quartinho ali, né? Do lado da venda. Ele comprou um terreninho, construiu ali uma casinha, uma casa, um quarto, né? Um cantinho ali para os dois, trouxe as coisas dela, tal, uma cama, um negócio para pendurar roupa, um baú, uma mesa. Aí ele, né, ficou lá com aquele cantinho e teve uma ideia. Ele começou a comprar o terreno, tudo ali no entorno. Então ele e a Bertoleza trabalhavam, mas eles trabalhavam sempre naquele esquema, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem Natal, sem Ano Novo, sem nada, só trabalhando. Trabalhando direto. E ele conseguiu comprar mais 20 braças ali no terreno. A braça é uma medida antiga de que vale 2,20 metros, tá? Só um parênteses. Aí ele comprou esse terreno grande e começou a construir casinha e pôr para lugar. Isso foi, assim, indo de vento em popa, porque aquela região ali onde eles estavam morando
Tinha pedreira, né? Um monte de gente que trabalhava lá na pedreira. Aí montaram uma fábrica de vela também por perto. Então, assim, começou a crescer comercialmente aquela região e o pessoal que trabalhava nesses lugares preferia morar perto, né? Como até hoje a gente sempre gosta de morar perto do local que trabalha. Então começou, sabe? E cada casinha que ele alugava, ele ia juntando mais dinheiro, comprando mais terreno, fazendo mais casinha. Aquilo foi crescendo, hein? Foi crescendo. E ele fazia essas casinhas num esquema que para ele até saía barato, porque ele roubava o material. Ele ia lá na pedreira, roubava pedra. Passava por tudo por ali, via com essas casas que estavam em construção e não se apertava. Ele levava a britoleza e os dois traziam o que conseguissem. De cal, cimento, areia, madeira, escada de pedreiro, pá de pedreiro, sabe, carrinho, tudo, eles roubavam tudo, né? Roubavam e construíam. Então, lógico que assim sai bem mais em conta, né? Você não paga o material para construir. Claro, uma coisa ou outra ele tinha que comprar, mas ele roubava. E aquela região não era policiada, não tinha polícia, não tinha nada, o pessoal não tinha o que fazer. Algumas pessoas até ficavam meio assim, achavam que podia ser ele, mas não tinha nem como provar, porque ninguém nunca viu. Eles eram bem espertos, faziam direitinho. E assim eles foram construindo, construindo, construindo. Chegaram a ter 95 casinhas ali. Do outro lado da venda deles, tinha um sobradão, né? Uma casa grande lá, um sobrado, que quem comprou foi um outro português, chamado Miranda, e mudou-se para lá, com a mulher dele, a dona Estela, e com a filha Zumirinha. E esse português falava para todo mundo que ele mudou para lá, porque a filha dele era muito magrinha, muito pequenininha, precisava desenvolver, precisava de um lugar com um ar mais puro, onde ela pudesse correr, brincar. Mas na verdade, ele mudou para lá porque a mulher dele estava aí com os caixeiros viajantes. Ele vendia, ele era de roupa, tecido, essas coisas assim, né? Vendia tecidos. E ele, primeiro ele chegou a pegar a mulher, né, na cama com outro cara. Mas aí ele pensou, né? Ele ficou bravo, vamos me separar? Não vamos me separar não. Se eu me separar, quem vai ferrar sou eu, porque o meu negócio se sustenta com o dinheiro do dote dela. E você não sabe, um lugar que vende tecidos, essas coisas muito frequentado por senhoras, senhoritas. De repente, um homem separado, isso pode me prejudicar. Então, quer saber? Mudou de quarto, né? Não se falavam mais, ele desprezava ela desprezava ele, mas viviam juntos, né? Para todos os efeitos, eram marido e mulher. A Zumirinha era uma coitada, porque a mãe gostava assim, ó, mais ou menos dela, porque achava que ela era filha do marido e ela achava o marido um banana. O Miranda, né, que era o pai, não tinha muita certeza de que era o pai. Então também não quis se apegar à menina. Então, tadinha, ela era uma criança sozinha, né? No fundo, ela era uma criança sozinha que só servia de desculpa para pai e mãe. E aí eles viveram assim algum tempo, só que ambos eram jovens, né? Tanto a Estela quanto o Miranda eram homens jovens, saudáveis, tal, vigor, né? Sexual deles estava no auge. E aí o Miranda, um dia, ele falou, quer saber? Eu vou sair e vou achar uma mulher pra mim. Mas era tarde, e tinha um pouco de medo, sair assim à noite. Aí ele começou a pensar na mulher dele, porque ela era muito bonita. Ele falou, não, que isso? Vou lá. Mas, sabe aquele anjinho diabinho, não vai, não vai. Ele foi no quarto. Aí ele ficou parado na porta, olhando ela. Ela estava dormindo. Aí ela vira assim,
e a coxa dela sai fora, aquela coxa branquinha, bonita. Ele fica olhando, aí o desejo dele vai subindo, e ele vai, né, perdendo o controle, ele vai e vai pra cima dela. E ela tá dormindo. Aí ele vai, não sei o que, ele chega, ela acorda, claro, né, porque ela tá dormindo, não tá morta, mas ela finge que não acordou. Então ela fica lá, tal, não sei o que. Aí ele vai, faz o que tem que fazer, se satisfaz, e sai de lá se sentindo mal, porque ele fala, o que eu fiz? Ele falou, que absurdo, nossa, que coisa horrorosa que eu fiz, eu não vou fazer isso nunca mais, não sei o que. Ele sai todo consternado. No dia seguinte, os dois se veem e não se falam, ninguém toca no assunto, ela fingiu que não viu, ele fingiu que acreditou que ela não viu, e assim ficou. E assim passaram-se mais 2 meses, até que, de novo, o desejo dele ficou muito grande e ele foi. Só que ela viu ele entrar e dessa vez ela ficou lá, né, dormindo, fingindo que estava dormindo. Aí quando ele foi pra cima dela e começou a se esbaldar lá, ela caiu na gargalhada. Aí a hora que ela caiu na gargalhada, ele perdeu até o pique, né, aquela coisa, né? Aí ele foi sair, né, constrangido, ela deu aquela chave de coxa nele, fechou ele aqui, tascou-lhe um beijão. E aí a coisa começou a pegar fogo, entendeu? Porque rola de cá, rola de lá, mão na coisa na mão, né? Coisa na coisa. A coisa foi que foi uma beleza, um sexo violento, selvagem, forte, passional, né? E ele ficou encantado, porque ele nunca tinha tido uma relação com ela que fosse assim. Ele ficou maravilhado com a sensualidade dela. E ela também, porque ela sempre achou ele meio banana, né? E de repente ele faz um sexo selvagem, forte assim. Ela também achou uma delícia. E os dois se esbaldaram naquilo, foi maravilhoso, dormiram exaustos. No dia seguinte, não, eles nem combinaram, mas continuou como se eles não tivessem nada um com o outro. Ele se culpava um pouco porque, afinal de contas, ela era adúltera, ele achava que ele devia ter um pouco mais de brios e tal, mas, né, até página 2. Ela não ligava muito nem pra cá nem pra lá, entendeu? Pra ela não fazer a farinha full, tava bom demais, né? E assim eles viveram durante um bom tempo. Socialmente, né, eles eram casados, dentro de casa eles não se falavam, mas à noite eram noites de paixão. E com isso ela também sossegou um pouco o facho e tal. Só que o tempo passou e, como tudo, essa coisa assim também já não era mais assim tão, né? E ela começou a achar legal de novo os cacheiros viajantes. E essa é que foi a verdadeira razão do Miranda ter comprado o sobrado. Ele queria afastar a dona Estela dos cacheiros viajantes, que iam lá na loja e depois subiam para almoçar e tal. Então ele resolveu criar 2 ambientes bem distintos. E ela estava lá e tal. O Miranda viu, né, o terreno ali, a pedreira e tal, e foi falar com o João Romão, perguntando se ele não queria vender um pedaço ali do terreno dele, porque aí ele queria fazer uma horta, um quintal, uma coisa assim, e aí ficaria legal se ele comprasse mais um pedacinho, aí levantaria um muro ali. O João Romão falou, não quer vender não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu quero expandir meus negócios, eu quero, aliás, eu quero comprar. Ele falou, como quer comprar? Vou ficar sem quintal? Eu falei, bom, você que sabe. Ele falou, não, porque veja, é bem melhor. Tá? Ele falou, não quero, eu não vou vender e ponto final. Ele falou, eu não vou levantar o muro, você pensa. Ele falou, se você quiser levantar o muro, você levanta, se não quiser, você não levanta, mas eu não vou vender. Ai, o menino ainda vai, achei ele um antipático, um cara assim, né? Grosso. Mas tem o que fazer, né? O tempo passa
E o Miranda sempre tentando comprar, sempre olhando e tal, e o João Romão na dele. Só que o João Romão, o que ele fez? Com aquele dinheiro que ele tava lá das casinhas, ele acabou comprando um pedaço da pedreira. Ele acabou entrando de sócio lá, ele comprou um setor lá da pedreira. Aí é que ele começou a ganhar dinheiro mesmo. Então, aí o dinheiro grosso começou a vir. E ele foi comprando terreno, construindo casinha, comprando terreno, construindo casinha. Aí aquilo foi crescendo, começou a virar assim. O Miranda falou, daqui a pouco ele está realmente construindo alguma coisa aqui no meu quintal. Pegou e levantou o muro e deixou lá o muro, porque realmente as casinhas paravam ali no muro, né? Aí formou-se ali. Aí ele comprou mais terreno, João Romão, e montou um local para as lavadeiras, né? Então, ele além das casinhas, ele alugava a tina e água e sabão. Então era assim, o aluguel das casinhas era mensal, as tinas era diário. Quem vai usar, você paga. As moças que moravam no cortiço não precisavam pagar o aluguel da tina, pagava só os produtos. O aluguel da tina não precisava pagar. Aí aquilo foi ficando de tal jeito que foi crescendo, e como ele sabia fazer muito bem negócio, aquilo foi atraindo. Ali a região onde ele tinha montado, ali ele tinha abundância de água, então era água limpa, fácil de pegar. As lavadeiras de toda a região começaram a procurar por lá, começaram a ficar por lá, e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí se olhava de longe aquele monte de casinhas, aquele monte de varal com roupas todas coloridas, e criança correndo, e as mulheres conversando, e os homens jogando, e à noite a Bertoleza fazia lá os pratos dela, né? O pessoal ia lá, tomava uma cachaçinha, comia as iscas de fígado. O armazém dele foi crescendo, deixou de ser um negócio de secos e molhados, passou a ser um bazar que vendia de tudo. E ferramenta, pano, aviamento, coisas de todas de armarinho, e secos e molhados. Ele se tornou ali, o dono do cortiço era um grande empreendedor. Depois a gente vê o que acontece.